me perco um pouquinho. Primeiramente, bom dia. Queria mandar um abraço para a galera aí. Oi. Minha mãe está assistindo, ela está lá no interior com meu avô, lá na BR, indo de Belém para Maranhão. Tô assistindo também, quero dar um oi para ele. E para a Alice, que está na França, para minha irmã, que está em Manaus. Queria para fazer estilo Xuxa, né? Mandar um abraço para aí também. Tá, então vamos fazer. Agora vai. Tá, então vamos lá. Falar um pouquinho sobre a análise simbólica das vivências de cosplays, à luz da psicologia analítica, e assim como a maioria dos trabalhos também está em construção, né? Então aceito sugestões, né? Queria conversar no final. Eu acho que vai dar tempo, né? Eu calculei o tempo todo errado, mas acho que vai dar tempo de pelo menos ouvir alguém, enfim. Vamos lá. Quero que vocês pensem no fazer cosplay enquanto processo, tá? Não somente a pessoa que está lá, faz, se veste, coloca uma fantasia, não. Quero que vocês pensem enquanto processo, tá? A pessoa, ela nasceu, já está fazendo cosplay, tá? Por quê? Por que que eu falo isso enquanto processo? Que a gente vai falar, a gente vai ver aqui, que eu vou falar de questões arquetípicas que vão interpelar a pessoa, ela vai se sentir tocada por isso e vai, né, aos poucos, né, entrando nesse processo do fazer cosplay. A gente não pode pensar o cosplay enquanto somente algo estático, enquanto somente algo que começa e se encerra quando a pessoa coloca fantasia, né? Se a gente for parar para pensar numa forma mais, vamos dizer assim, mais clássica, né? Como a maioria das pessoas entende, a gente pode pensar quando a pessoa assistiu um anime, assistiu, sei lá, Homem-Aranha, Avengers, né? Sentiu tocada de alguma forma, se identificou ou projetou em algum personagem, né? Viu que tinha um evento lá em outubro, vai ter o Shinobi Experience, pô, vou fazer aqui esse cosplay, né? E aí faz todo um processo de construção, né? Enfim, essa é uma forma clássica. Acabou o cosplay, acabou o dia da apresentação, né? No dia posterior tem story, tem a postagem que a pessoa faz, enfim, tudo isso faz parte do processo. Se a gente pensar de uma forma clássica, se a gente pensar de uma forma mais pós-moderna, TikTok, a gente pode pensar nas pessoas que têm, sei lá, 5 mil seguidores, 100 mil seguidores, né, pessoas embaixadoras de marcas, como existe, que fazem cosplay semanalmente. Também é um processo. Enfim, estou trazendo isso para que vocês possam pensar o cosplay como um processo e como além de algo estático, tá? E somente de se fantasiar. Além disso, né, e com isso, o cosplay também permite que a gente faça vivência de uma outra realidade, tá? Em que a gente pode também entrar no mundo da fantasia, né? A gente pode sair um pouquinho dessa pressão da materialidade, de bater ponto, de lidar com o chefe chato, né? E entrar em uma outra realidade, entrar em outro espaço. Então, isso também faz parte desse fazer cosplay, também faz parte desse processo. E aí eu vou trazer a Fortan, que ela vai falar que os animangás são importantes formas narrativas que cumprem o papel de fazer mediação simbólica entre consciente e inconsciente. Um papel que anteriormente era feito é, pelas religiões, pelos mitos, pelos contos de fada. Então, né, aí a gente vai já ver a importância, tá? A Fortan ela traz em relação aos animes e mangás, né, ela traz esse termo animangá, mas a gente pode ampliar para a cultura pop, né? E aí eu trouxe uma citação, né? Muitos potenciais dormentes podem não ser vividos até que uma imagem externa o desperte, né? Então a gente está falando de uma mediação simbólica, algo que estava dentro, né? Que, vamos dizer assim, numa linguagem simples, né? É ativado, é tocado, né? Então a gente é tocado por algo que a gente começa, né, a tentar trazer para o nosso dia a dia. Por exemplo, quando a gente está assistindo lá o Naruto, né? Quem já assistiu Naruto aí? Olha aí, mais gente do que eu imaginava, olha, bacana. Então, quando a gente assiste Naruto lá, naquela hora que o Naruto chega lá em Konoha, tudo quebrado, né? Sakura chorando, tudo mais, fala, caramba, isso é o resultado de um treinamento, né? E aí, de alguma forma, aquilo te mexe, te mobiliza. Ontem eu terminei de assistir o filme do Demon Slayer. Pô, aquilo bateu, ó, cara. Filme muito bom, né? Que eu não esperava nada, demorei 7 meses para assistir o filme, e aí tinha uma cena, depois daquela parte chata da luta no trem, tem uma cena que eu falei, caramba, eu realmente não esperava por isso. Não vou dar spoiler, tá? Assistam, mas eu tô falando de algo que, que toca a gente, né? E esse negócio que toca a gente, né, não é somente uma narrativa,
não é somente uma... Né, a gente está falando de algo luminoso, algo que tem importância para a pessoa, que toca de alguma forma, tá? A gente pode falar de arquétipos, de questões arquetípicas. Então, o fazer cosplay vai configurar a objetivação dos arquétipos e conteúdos internos do cosplayer. Então, a gente está falando de uma objetivação, está trazendo uma materialidade de alguma forma, tá, para aquilo que está dentro da gente. E é interessante que a gente entenda a cultura pop, só olhar o tempo aqui. É interessante que a gente entenda a cultura pop, que é a matéria-prima do cosplay, né, enquanto conto de fada moderno. Tá? Isso não é um conceito meu, né, muitos autores trazem isso, inclusive o professor Carlos, né, que, por ser um conto de fadas modernos, vai trazer elementos arquetípicos. Né? Von Franz já trazia isso, né, que os contos de fadas vão representar os arquétipos em sua forma mais simples, plena e concisa. Desculpa. E nessa forma pura, os arquétipos fornecem-nos as melhores pistas para a compreensão do processo que se passa na psique coletiva. Então, além disso, né, além da gente entender a cultura pop enquanto conto de fada moderno, né, portanto, trazendo elementos arquetípicos, é interessante que a gente entenda também que os contos de fadas, ou seja, a cultura pop, sempre que eu falo conto de fada, eu quero que vocês pensem em cultura pop, também vai trazer essa linguagem do maravilhoso. Maravilhoso enquanto gênero literário, tá? Não é que é bonito, né? Não tem nada a ver com isso, tá? Maravilhoso, né? Só para uma simples questão aqui, se a gente pega um autor clássico, Todorov, ele vai dizer que maravilhoso ele se configura a partir de um universo em que as leis não se aplicam à nossa lei do dia a dia. Como coloca-se, né? E aí tá apresentando um Senhor trabalho. dos Anéis. Você tem lá dragão, você tem anão, você tem elfo, você tem várias coisas Olha, que pai, não existem no dia a dia normal. E metrazol. por que que isso é interessante? Essa linguagem do maravilhoso, tá? Por que que isso é interessante para a gente? Jung vai trazer que a gente tem dois tipos de pensamento, dois tipos de linguagem, que é o pensamento dirigido e o pensamento passivo barra fantasioso, né? E que traz uma linguagem metafórica. E essa segunda linguagem, segundo pensamento, essa forma de linguagem de pensamento, é a linguagem do inconsciente, que é dirigido pela fantasia. Então, se a gente pega, por exemplo, O Senhor dos Anéis, que tem lá aquele gênero, né, maravilhoso, mais uma vez não é bonito, né, a gente vai ter essa linguagem metafórica, e é importante para a gente. Gente, eu tô correndo porque nos meus cálculos, ontem lá em casa, deu tipo 30 minutos daí. E eu já mandei um monte de abraço, beijo, então provavelmente vai perder o tempo. Vamos lá, então. Daí também, né, as pessoas que vão embasar nosso trabalho também, a gente vai trazer o Campbell, um grande mitólogo, que vai entender os meios de comunicação, especialmente cinema, né, enquanto trazendo as ideias mitológicas, do Han também, um grande antropólogo. Tá, e vamos lá. Vamos lá, se a gente está trazendo, né, aqui, passei rápido, mas eu acho que todo mundo leu. Se a gente entende que mitos, né, ideias mitológicas, questões arquetípicas aparecem em contos de fada moderno, na cultura pop, aparece no cinema, aparece na literatura, né? Se a gente entende isso, e se a gente entende que a cultura pop é um produto da cultura de massa, né, a gente não pode ser ingênuo também, né? É uma indústria cultural, a gente está falando de capitalismo, está falando de comércio, então a gente vai ter isso sendo veiculado em diferentes plataformas. Tu vai ver isso em livro, vai ver no Netflix, tu vai ver em filme, tá mascando chiclete, tá lá a cara do Homem-Aranha, tu vai ter uma caneca, tu vai estar tomando caneca que vai ter o Naruto, tu vai dormir, vai ter uma almofada, né? Enfim, a gente está sendo bombardeado de informações o tempo todo. E esse bombardeio de informações vai, de certa forma, estereotipar o arquétipo. Né? Ele vai reduzir, de certa forma, também esse conteúdo luminoso, né, quando chega na gente, por conta do bombardeio de informações. E junto disso também, a gente vai ter uma emissão excessiva. Né? Uma emissão excessiva, eu coloquei aqui likes, visualizações, tweets sobre a cultura, mas é interessante que a gente pense não somente nos meios tecnológicos. Né? Eu coloquei aqui porque, né, fica muito mais fácil de entender, mas se a gente pensa em emissão, a gente pode estar falando da gente falar muito, né? Hiper representar, trazer muito nessa questão. E aí quem vai fazer essa relação desse campo, né, dos meios de comunicação, das plataformas, das redes sociais, com essa questão arquetípica, vai ser a Malena Contreira.
Eu trouxe ela aqui. Eu trouxe tudo embolado aqui, mas quem quiser eu posso enviar o trabalho, tá? Daí dá uma lida melhor, mais tranquilo. Tá? Mas a Contreira, ela vai falar, ela vai trazer um conceito da mediosfera, ou midiosfera, que de certa forma é esse estereótipo dos arquétipos, né? Então, você reduz o sentido daquele arquétipo de tanta emissão, né? E essa mediosfera, ela de certa forma, ela está vampirizando uma outra esfera que foi trazida por Mohan, tá? Que chama noosfera, que é basicamente onde residem os seres do espírito. É como se a gente estivesse aqui e a gente estivesse numa camada, né? Vamos dizer assim, numa outra dimensão, estando aqui, não estando, os seres do espírito. E eu não estou falando de religião, não estou falando de espiritismo, não estou falando nada disso. Se a gente fizer uma analogia, eu estou falando de arquétipo, né? Como é que os arquétipos, como é que o arquétipo lá do filme do Homem-Aranha, do herói, do Naruto, me toca? É pelo plano material? Ele chega e toca em mim? E aí? Não, não é assim. É pela noosfera. E a Contreira vai trazer exatamente isso, que essa mediosfera, né, a questão da gente estereotipar, da sociedade estereotipar os arquétipos, vai trazer, vai esvaziar de sentido isso. E ela vai trazer assim, essa contínua emissão só faz aprofundar a crise da produção de sentido, numa simulação patética da atribuição desse sentido. E é justamente quando ele foi perdido, na maioria das vezes por saturação de tanta emissão, né? E o resultado é uma busca desesperada de hiperrepresentar no vazio, que evidencia a crescente perda das competências simbólicas do homem. Eu trouxe isso aqui só para chocar mesmo, tá? Na verdade, a teoria dela tem muita coisa. Ela vai trazer o Weber para falar do desencantamento do mundo. É super interessante, né? Quem quiser conversar sobre isso depois, a gente pode conversar. E aí, beleza. A gente vai trazer um pouquinho da mediosfera. A gente vai trazer também, para complementar, uma Fezoli. A gente já entende hoje, já é de consenso na literatura, que o cosplay ele serve principalmente para o aspecto da sociabilização, né? Você vai lá, você faz o cosplay, né, para você socializar, você está lá conversando e tal, né, você posta, enfim. E a gente entendendo isso, né, a gente vai trazer o quê? O aspecto da socialidade numa Fezoli. Não é sociabilidade, é socialidade. Por que tem essa diferença? Uma Fezoli, ele vai trazer essa socialidade como um ser junto com, né, uma espécie de religação social. Então, ao sociabilizar, né, vamos colocar assim, né, reduzindo todo esse aspecto, né, que os deuses aí da antropologia não me ouçam, mas reduzindo todo esse aspecto, quando a gente está lá no cosplay, no dia a dia, em qualquer tribo, a galera da psicologia saiu para comer junto, enfim, a gente está, né, estando junto com, a gente está se religando com o social, né, se religando de uma forma luminosa. Esse luminoso que eu trago é um termo da psicologia analítica, tá? Que, eu não sei, vamos colocar assim, é, é algo que realmente toca, não é algo vazio, não é só estar socializando de forma vazia, é algo que realmente vem de dentro, né? Está relacionado ao sagrado, não sagrado numa forma religiosa, de religiosidade, mas sagrado enquanto instinto religioso. Se a gente for pegar, por exemplo, Rudolf Otto, no livro sagrado, ele vai trazer um pouquinho disso. Então, a gente traz essas duas teorias para embasar um pouquinho esse contexto sociocultural, tá? Para tentar entender isso aqui. Como é que a gente pode compreender o processo do fazer cosplay e como a gente pode compreender esse processo para o cosplayer. Então, eita, tá acabando já. Então, assim, tudo isso aqui que eu falei, esse contexto todo de emissão, de perda de significado e tudo mais, é para tentar basicamente entender o que é esse processo, o que é o fazer cosplay, e onde está a pessoa dentro disso. Onde é que está a alma? Quem é aquela pessoa? Entende? E aí, né, justificativa, eu vou pular aqui. Objetivo do trabalho, então, compreender o fazer cosplay para cosplayers adultos na cidade de Curitiba. Então, a gente vai só pegar a galera ali coloquei em torno de 18 a 40 anos. Objetivo específico, analisar os dados sociodemográficos dos cosplays de Curitiba, realizar análise simbólica do fazer cosplay, descrever o entendimento do cosplay acerca das diferentes etapas, compreender a relação estabelecida entre o personagem escolhido para fazer o cosplay e o cosplayer.
E para tentar conseguir esses objetivos, eu trouxe essa metodologia aqui, junto com o Carlos, né, de fazer uma pesquisa qual e quant, descritiva. Local de pesquisa, vão ser 3 etapas, então 3 lugares diferentes, né, mais de 3, na verdade. E aí a gente vai ter, opa, até desconfigurou aqui, mas a gente vai ter basicamente 3 grupos de trabalho, tá? Oi? A gente vai ter o grupo online, o grupo de entrevista e o grupo de observação participante, tá? Por que vai ser qual e quant? Primeiro grupo, a gente vai fazer um questionário online. Então, a gente vai colocar lá no grupo no Facebook, grupo que eu já entrei, Cosplays de Curitiba, tem cerca de 4.100 membros. Então, se a gente pegar 5% disso, já dá 200 pessoas. Já está ótimo. E aí, a gente vai colocar esse questionário lá, nesse grupo do Facebook. E eu já entrei em contato com algumas pessoas que fazem cosplay, tá? Pelo Instagram e tudo mais. São pessoas que trabalham com isso, então já entrei em contato. Não entrei em contato, não, minto. Eu já comecei a seguir, que para mim já é um contato. Para mim já é um contato, né? Eu tenho vergonha, né, de falar, pô, quero entrevistar aí. Que a galera é uma galera muito ocupada, faz muita live no Twitch e tudo mais, né? E eu vou estar incomodando de certa forma. Então, estou esperando ter algo mais embasado para poder chegar e, né, enfim, conversar com a pessoa. E aí, nesse questionário online, eu já vou deixar lá para a pessoa assinalar se ela topa participar no futuro de uma entrevista, né, presencialmente comigo, online. Né, vou fazer uma entrevista mais, né, mais específica. E como a gente vai configurar o grupo 2. O grupo 3, da observação participante, né, vai ser o grupo que também, né, nesse primeiro questionário, a gente já vai lá deixar, ó, topa participar, sim ou não, no futuro, né? E assim, não é a pessoa aceitou nesse questionário que ela vai participar. Lógico, dentro dos critérios de inclusão e exclusão, né, obviamente isso, mas também vão ser 3 termos de consentimento livre esclarecido diferentes. Então, a gente está falando de 3 TCLEs, né, uma coisa super chata isso, mas necessária, né. Primeiro TCLE, segundo, terceiro. Ah, mas a pessoa consentiu nos 3, a pessoa consentiu desde o primeiro fazer. Bom, para a gente não interessa muito isso, a gente tem que ir pelos termos éticos certinho. Bom, daí para analisar, tô acabando já, tá, gente? Eu sei que a gente está com o tempo corrido hoje. Para analisar as informações nessa parte quant, eu vou pegar o questionário online, né, colocar no Excel ali, tal, tal, tal. Para analisar a entrevista, análise de conteúdo temático da Bardan, né, para pegar os temas específicos, depois a amplificação simbólica, né, da observação participante também não vai ser gravado, obviamente, né, observação participante, mas a gente vai usar as teorias, né, de suporte, né, psicologia analítica, a do Maffesoli e a do Contreira. Resultados esperados, né? Sempre é uma interrogação isso, porque a gente reduz o fenômeno quando a gente traz resultados esperados. Mas para a academia, a gente tem que escrever, né? Então, bom, isso aqui não importa muito, na verdade, tá? Isso aqui importa mais para o comitê de ética. Carlos, é porque assim, né? Enfim, não vou entrar muito nessa questão, mas considerações finais, o trabalho está em construção, então algumas ideias ainda vão ser maturadas, tá? Estava eu a fazer o café da agorinha, e não tem como acelerar o processo, né? Não tem como. Você bota a água, espera, né? Filtrar grão por grão, né? E aí você bota o quê? Você faz o quê? Bota o Chico Buarque para ficar ouvindo, né, cara? Não tem o que fazer. Então tem que maturar, né? A gente pode ter ideia, pode ter tudo, mas não dá para eu chegar e já começar a fazer entrevista com as pessoas, né? Mas o que eu fiz? Bom, eu segui as pessoas, primeiro passo, né? Tô assistindo muito anime, assisti um ontem, como eu falei. Entrei no time de Pokémon Unite, bem legal. Conheci uma galera lá de Abraço aí Madara, Davi e Thiago, né? A galera lá de. Tem um de Brasília, que é o Thiago, um de Pau dos Ferros, interior de Rio Grande do Norte, tá? Lá da interior do Rio Grande do Norte, moleque super gente boa. Tem o Quirito, daqui de Campo Grande, Campo Largo, não sei. Região metropolitana aqui de Curitiba, Campo Largo, né? Moleque de 13 anos, enfim. E aí, não sei qual é. Sei que ele estava aqui agora, em Curitiba, por um negócio da igreja. Enfim, é interessante, né, a gente sempre se inserir também, né, como a Milena estava trazendo, né, eu faço brincadeiras, mas é interessante a gente se inserir nesses contextos para entender, né? Por exemplo, alguém sabe aqui o que é... Agora sim, né, porque virou um meme, mas alguém sabe o que é tancar? Ó, a galera mais jovem sabe. A galera mais jovem sabe, né? Mas são gírias, né, do universo da cultura pop, da cultura geek. Então, tancar,
Tancar é tipo aguentar. Ah, não tanquei isso aqui, não aguentei. Vou de B, vou de base. Então, é tipo, tava chato, fui pra casa. Saca? Tipo isso. Então é interessante a gente sempre se inserir nesse contexto. Lógico que não sem alma, né? Não faria algo que eu não gostaria. Pô, eu tô no time porque eu gosto, eu jogo lá porque eu gosto, né? E pedir para entrar para reserva para ter mais tempo para assistir outras séries. Bom, e outra coisa, fazer cosplay, né, é um fenômeno multidimensional e complexo que a gente fez toda aquela questão de passar pelo contexto sociocultural, falar com treira numa Fesoli, mas o foco sempre vai ser na pessoa, na subjetividade, na história. Ou seja, foca na alma. Quem é aquela pessoa? Né? Quem é que está fazendo cosplay? Né? Ah, eu tenho 200 mil seguidores, ganho grana com isso. Beleza, mas quem é você? O que isso representa para ti de verdade? Bom, olha, acho que eu terminei com 21 minutos.